Daniel, a gente teve aqui agora, no segundo seminário Líderes em Gestão Escolar, uma palestra sobre financiamento da educação. Um dos assuntos que provocou maior reação por parte da plateia foi a defesa de que os gestores da educação passem a administrar efetivamente os recursos da pasta. Hoje, na maioria dos municípios, isso fica concentrado na mão dos secretários de finanças ou de planejamento. Eu queria saber a sua opinião. Os gestores de educação estão preparados para assumir esse desafio? Os gestores públicos, em geral, ainda têm muitas dificuldades de gerir os orçamentos dos seus municípios, dos seus estados. O que eu posso te dizer é que o gestor de educação está tão preparado quanto o gestor de planejamento, de finanças ou o secretário de governo. Na verdade, a gente precisa ter um incremento geral em termos de capacidades, de competências para a gestão dos recursos públicos. Isso não é diferente para a educação. Agora, por que o médico gera o recurso da saúde, o gestor de cultura gera o recurso da cultura, o gestor de esportes gera o recurso do esporte e o gestor da educação não pode gerir o recurso da educação? Essa é uma mudança que vocês, os movimentos sociais ligados à educação, estão tentando aprovar através da CONAI, certo? Na CONAI, esse assunto já entra praticamente aprovado, porque não teve nenhuma emenda contrária a essa proposta. O que nós queremos defender na CONAI, e isso sim vai ter um debate mais aprofundado, é que além do gestor ter total controle sobre o recurso da educação, o gestor da educação também tem que contar com contas específicas. Não adianta nada você ter a gestão do recurso da educação e isso cair tudo numa conta da prefeitura em que o gestor da educação vai ter que ir com uma lupa ver em quais centavos são da educação e quais não são. Então é importante também ter uma conta específica. Isso ajuda muito o controle social. E aí todos os movimentos defendem essa perspectiva, menos os representantes da CONAI ligados às chefias dos poderes executivos. Então os prefeitos, os governadores, aí que vai ser a polêmica. A gente falou também do custo aluno-qualidade. Alguns estados, São Paulo, por exemplo, já tem um gasto por aluno maior do que o estipulado como mínimo pelo custo aluno-qualidade. Por que nesses estados a qualidade não é excelente, como a gente poderia imaginar? A principal dificuldade é a questão da aposentadoria. As aposentadorias elas caem nas contas correntes da educação, o que não deveria acontecer pela LDB. O Brasil já tem uma proteção em relação ao recurso da educação, só atender aos profissionais da ativa e também às escolas. Então ele tem que ser investimento direto em educação. E na realidade, muitas vezes esse recurso é desviado para pagamento de aposentadoria, que deveria ter fundos específicos de pensão. E a gente está muito distante dessa perspectiva. Além disso, existe um problema de má gestão e baixo índice de controle social. A sociedade controla muito pouco o gestor e o gestor, ao mesmo tempo, ou não é capaz ou então utiliza de práticas indevidas. É importante que o recurso da educação vá para a educação mesmo, vá para a escola, porque é na escola que a gente vai conseguir ter um grande incremento de qualidade. É na escola que a gente vai formar os cidadãos. Então é importante que o recurso vá diretamente para a escola. Você tocou no assunto da aposentadoria. O professor no Brasil se aposenta relativamente cedo em relação aos outros profissionais. Como isso se compara com o resto do mundo e qual o impacto disso no orçamento que a gente tem para a educação hoje? No estado de São Paulo, para você ter uma ideia, o impacto é em torno de 30%, mas é uma estimativa difícil de ser congregada, por exemplo, em termos de rede estadual e redes municipais. É uma estimativa bem frágil, né? A gente precisa, inclusive, avançar em termos de dados em São Paulo. O caso da aposentadoria é um problema mundial, né? No mundo todo, os profissionais da educação eles tendem a se aposentar mais cedo do que outros profissionais. Acontece que no Brasil ainda é mais cedo ainda. Eu acho que esse é o ponto de debate. Na verdade, a aposentadoria passou a ser o único ponto de valorização do profissional da educação. O único ponto real, porque a aposentadoria para o profissional da educação normalmente ela é integral. E isso traz uma enorme vantagem em termos de valorização de carreira. O problema é que para o aluno que está na escola, isso é uma grande perda. O desafio é fazer com que a gente tenha um profissional que receba mais e um grupo de nativos menor, mas que também seja um grupo de nativos com melhor remuneração, mesmo na sua aposentadoria. Então esse é um desafio internacional, no Brasil esse desafio é maior. E eu acho que o caminho é uma valorização da carreira na ativa e uma maior perspectiva de
de avanço de carreira, de valorização de carreira para os profissionais da ativa.